questão nos dá um trapézio, em que ele diz que o ângulo B é um ângulo reto, então esse trapézio aqui é um trapézio retângulo. A outra informação que ele dá pra gente é que esse lado BC mede 2, segmento aqui BD mede 4, e eu aproveitei e coloquei 3 e 1 aqui por causa do item B, tá? Que ele fala que BV é o triplo de VD, então isso aqui é 4, só pode ser 3 e 1, né? Para ser um triplo do outro. E ele pede pra gente no item A, pra gente calcular a área desse triângulo aqui, ó, ACD. Bom, para calcular a área desse triângulo, todo triângulo a gente procura sempre por base vezes altura. Então, para a gente calcular a área desse triângulo que é pedido, nós não temos a informação aqui dessa possível base, né? Lembrando que qualquer lado pode ser a base de um triângulo. Nós vamos conseguir encontrar esse lado aqui, que pode ser uma base desse triângulo. Por quê, né? Porque aqui, ó, você tem um cateto desse triângulo retângulo, então é possível a gente encontrar por Pitágoras. E aqui eu também não tenho informação em relativo a esse lado para tomar esse lado como base. Então eu vou partir para achar esse valor aqui e, a partir daí, sim, procurar calcular a área do triângulo. Então vamos lá, olha só. Para encontrar o lado DC, eu vou usar Pitágoras. Como eu falei, foi dado aqui que aqui é reto, então aqui em cima também tem que ser um ângulo reto. Então a nossa hipotenusa mede 4, então aqui eu estou usando Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos dois catetos. O outro cateto ali, CD ao quadrado. Fazendo aqui as contas, 4 ao quadrado é 16, 2 ao quadrado é 4, CD ao quadrado. Vou passar esse 4 para cá, vai ficar 16 menos 4, que dá 12. Então, CD ao quadrado é 12. Eu não quero CD ao quadrado, eu quero CD. E aí eu tiro a raiz quadrada do outro lado. Como a raiz quadrada não é exata, eu vou deixar um CD igual a raiz de 12. Que eu vou simplificar, tá? Poderia deixar assim, mas eu vou simplificar. Raiz de 12 você pode decompor, ou você pode pensar em dois números multiplicados, em que um deles, ou pelo menos um deles, já que poderia ter sido uma raiz quadrada exata, que pelo menos um deles tem a raiz quadrada exata. E aí você pode escrever, por exemplo, o 12 como 4 vezes 3, em que 4 tem raiz quadrada exata, que é 2. Então a simplificação da raiz de 12, 2 raiz de 3. Então esse lado aqui mede 2 raiz de 3. Bom, como eu falei, eu encontrei uma informação sobre a possível base desse triângulo aqui. Só que, e a altura? Como é que eu vou determinar a altura? Num triângulo obtusângulo, que é o caso desse triângulo aqui, a altura fica fora do triângulo, ela não fica como você está acostumado a ver, a altura interna ao triângulo. Então, esse segmento aqui, por exemplo, ele é a altura desse triângulo. Tá? Então, nesse triângulo ACD, a minha altura está aqui, ó. Essa altura é externa. Você pode ver aí, eu vou colocar uma figura, que a altura pode estar externa, e se você tiver dificuldade de ver, é só você virar a figura ao contrário. Aí, para calcular, então, a área do triângulo, eu tenho a área do triângulo ACD, que vai ser a mesma área, tá? Ela é a mesma área do triângulo BCD. Tá? Tem a mesma equivalência, porque eles têm a mesma base e a mesma altura. Que é equivalente à área do triângulo BCD, vai ser base, 2 raiz de 3, vezes a altura, 2, divididos por 2. E aí eu posso cortar aqui esse 2 com 2, e aí o item A está respondido, 2 raiz de 3 é a área do nosso triângulo ACD. Vamos responder agora o item B, eu vou apagar aqui para poder ter espaço para resolver o item B. Para resolver o item B ele quer essa medida aqui, AB. Eu vou olhar para o trapézio, como o trapézio tem lados paralelos, eu vou buscar relações aqui entre ângulos e buscar uma possível semelhança entre triângulos dentro desse trapézio. Então, olha só, nós temos aqui duas paralelas, AB e CD, cortadas por uma mesma transversal. Então, significa que esse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa, vai ser igual a esse ângulo aqui, que eu também vou chamar de alfa. São alternos internos. Olha como se fosse uma letra Z, né? Que fosse uma letra Z, ó. E aí os internos do Z são equivalentes, os ângulos. Da mesma forma, eu posso observar aqui que essas duas paralelas, eu estou tomando a paralela AB, que é a paralela do trapézio, e o AB é o lado que eu estou querendo determinar, também é cortado por essa mesma transversal aqui, ó. Essa mesma transversal. Então, esses ângulos aqui, que eu vou chamar de beta, alternos internos, também são iguais. Né? Então, também olha aqui como se fosse um Z ao contrário, né? E aí os ângulos internos são iguais. E mais, esse ângulo aqui, que eu vou chamar de θ, ele é igual a esse ângulo aqui, porque eles são opostos por um vértice. Então, a gente tem dois triângulos aqui, ó, semelhantes. Pode ver que os ângulos desse triângulo aqui correspondem aos ângulos daquele triângulo ali de cima. Então, nós vamos escrever aqui o quê? Que o triângulo
Vou colocar aqui na ordem. C, triângulo C, D, V, ele é semelhante. E aí, cuidado sempre na hora de montar a relação de semelhança, porque você tem que olhar, observar os ângulos, né? Então, ó, CD. CD eu olhei para o ângulo alfa e beta. Então, vou olhar aqui embaixo para o ângulo alfa e beta. E aí, ó, AB. AB, V, né? Aí o último ângulo é equivalente, tá? Esses triângulos são semelhantes. Então, eu vou fazer a minha razão de semelhança entre esses dois triângulos, buscando, claro, os lados que eu tenho valores e ficando um último lado, um único lado, no caso aqui o AB, como incógnita. Então, aqui olhando para o lado AB, tá? Já vou fazer pelo triângulo, esse triângulo aqui de baixo. AB, que é a minha incógnita, vai estar para quem? Eu olho para lá quem tem alfa e beta. Quem tem alfa e beta? 2 raiz de 3 que a gente tinha determinado lá no item A. Assim como eu vou olhar agora aqui, será que eu posso usar o ângulo beta e o ângulo teta? Sim, posso, porque beta e teta têm valores conhecidos, tanto nesse triângulo aqui como nesse triângulo. Então, ó, nesse triângulo aqui, 3 está para 1. Pronto, né? Acabou o problema. Vou passar esse 2 raiz de 3 para lá multiplicando, e esse AB vezes 1 é o próprio AB que eu estou querendo encontrar. E 2 vezes a raiz de 3 vezes 3, 2 vezes 3, 6. Isso aqui é 6 raiz de 3. Então, a nossa medida do lado AB é 6 raiz de 3. Bom, espero que você tenha entendido. Curta, compartilhe, não se esqueça de se inscrever tanto aqui no canal, quanto lá no Instagram, que tem vídeos desse e de outros concursos. Ah, não esqueça também de ativar as notificações do canal, para toda vez que tiver um vídeo novo, você ser alertado e estar se preparando melhor para os concursos. Obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo. Se cuida. Tchauzinho.